Mauro César Pereira, Gabigol disse que quer ficar, Gabigol disse que quer fazer o primeiro gol do estádio do Flamengo para marcar o nome na história de novo, só que tudo indica que o Gabigol vai sair. Eu vou colocar aqui a declaração do Gabigol e depois quero escutar o Mauro César Pereira aí sobre essa declaração e sobre o que ele sabe ali nos bastidores, se realmente tem fundamento que o Felipe Luiz quer a permanência do Gabigol, isso pode ajudar ele a ficar, ou não, está decidido que o Gabigol vai sair do Flamengo. Vamos ouvir aí o Gabigol dando entrevista para as crianças no Dia das Crianças. Boa tarde. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Meu nome é Heitor, tenho 12 anos. Gabigol, qual é a sua expectativa de jogar no novo estádio do Flamengo? Boa pergunta. Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar o meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. Aí, ó, é o Gabigol falando dessa situação do estádio. Mauro, é uma situação meio bizarra do Gabigol no Flamengo, né? Porque o Gabigol não estava jogando nada por um ano. Chegou o Tite, aí que ele não jogou mesmo, ficou puto, ficou brabo, e aí passou a ser visto como carta fora do baralho no Flamengo pro ano que vem. Só que entra o Felipe Luiz, começa a dar chance pro Gabigol. Agora, até o pai do Gabigol disse que ele voltou a ter ânimo, o ânimo voltou pro garoto, e agora o Gabigol já fala em ficar, fazer o gol do novo estádio do Flamengo. Dentro do Flamengo, Mauro, tá decidido que o Gabigol sai? E outra, é uma incógnita já que vai mudar a diretoria, né, Mauro César Pereira? Não está decidido. O contrato dele acaba no final do ano e a priori ele vai embora. Só isso. Ninguém sabe quem é o novo presidente. Não acredito que o Felipe Luiz tenha feito esse pedido. Se fez, não tem esse direito. Ele é o técnico do time profissional, não é ele que paga o salário do Gabigol. Então não cabe a ele, como não caberia a nenhum outro treinador pedir para renovar o contrato do jogador em baixa há 2 anos praticamente sem jogar um bom futebol, né? Continua jogando nada, porque acredita que vai recuperar. Isso não existe, isso não é profissional, não seria. E eu não creio que o Felipe tenha feito esse pedido, não. Duvido. Se fez, nossa, ficaria muito decepcionado, porque não seria a postura de um técnico que trabalha com viés de profissionalismo na veia, que é o quê? Tá bem, tá bom, tá bom. Em qualquer atividade humana profissional, gente. Se o cara tá bem, vai ganhar mais, vai se destacar. Se o cara trabalha mal, se ele não perder o emprego, ele vai ficar ali estagnado, vai ganhar menos, vai produzir menos. É assim que funcionam as coisas na vida. E ninguém sabe qual vai ser o futuro, mas a tendência é ele sair. Os candidatos não falam abertamente sobre isso, porque sabem que o Gabriel, né, melhor dizendo, o Gabigol deixou de existir há algum tempo, né? Mais o Gabriel. E não é ironia, é fato, né? Para você chamar Gabigol, tem que meter gol. O cara que chama Gabigol, que não faz gol, não é Gabigol, é Gabriel, né? Se é um gol no Flamengo, seria o Pedro Gol, então. Pedro Gol está machucado, então é Gabriel. Mas o fato é que o Gabriel tem um contrato até o final do ano, mas ele tem muitos fãs. Então é claro que todos têm cuidados, porque de repente você vai perder alguns votos de sócios que são rubro-negros e são fãs do Gabriel. Ou que o filho é fã do Gabriel e o cara vota, esse cara não gosta do Gabriel, vou votar no outro. Ninguém quer correr esse risco, então eles ficam cheios de dedos. Mas tem candidatos que eu já conversei com todos eles, você conversa em off com eles, não agora não, mas antes mesmo da campanha, todos eles, em algum momento, têm ali alguma crítica para fazer. Alguns, veementes, de não gostar do comportamento. Isso aí, é óbvio. O próprio Landim. O Landim falou para mim numa entrevista que eu fiz com ele sobre o estádio do Flamengo, foi em novembro do ano passado. Eu perguntei aí por telefone sobre o Gabriel e ele deixou claro que não ia renovar naquelas bases que o departamento de futebol tinha alinhavado, né? Não acertou totalmente, mas alinhavou. E realmente não renovou, ele travou. Ali aconteceu o que ele falou. Eu até duvidei. Falei, será? Mas ele, de fato, ele travou. Mas agora ele vai falar o quê? Não vou renovar. Semana passada, depois de meses sem responder, que é assim, dirigente de futebol é assim, gente. Você tenta falar com o cara, manda mensagem, tenta telefonar, ele responde quando ele quer. Né? Dessa vez que responder. A função do repórter é perguntar. Pergunta, enche o saco. Quando responder, você compartilha com as pessoas que te acompanham.
Semana passada ele respondeu a minha pergunta pelo WhatsApp e falou, nós publiquei no blog, mostramos aqui, todos os jogadores passarão por uma avaliação ao final da temporada. Ao final da temporada. Então, ele partindo do princípio de que o candidato do Landim vença, e ele já anunciou que se o Landim vencer, se ele vencer, Dunche, Landim será CEO, se ele for CEO, ele vai participar das grandes decisões. A renovação do Gabriel, se acontecer, é uma grande decisão porque envolve muito dinheiro. E é um jogador relevante, queiramos ou não. Né? Ele tem um peso na história do clube, embora o presente não seja dos mais favoráveis. Então, num cenário como esse, o que a gente pode dizer é o seguinte, a única certeza é que isso vai se arrastar até o final do ano. Vai depender do que o novo presidente vai pensar e do que o Gabriel o que o mercado vai dizer para o Gabriel também. Tem isso também. Se o mercado disser para ele que não tem muita opção melhor, talvez ele mude de ideia. O que é natural também, né? É isso, porque eu acho que é impossível, né, Mauro? Isso é impossível. O Flamengo aceitar a pedida do Gabigol, que era 4 anos de contrato. Isso é impossível. Não, se for renovar a pedido do Felipe Luiz, são 2 anos, no máximo. Não, eu não acredito mesmo que o Felipe tenha feito esse pedido, não. Não tem cabimento, gente. Seria um negócio totalmente estapafúrdio. Onde já se viu? O cara assume o time, treina 2 jogos, aí ele chega e fala assim, renova com esse jogador aqui e tal. Mas o jogador tem uma fase há 2 anos e custa uma fortuna. Como assim renova? Que pedido é esse? O que o técnico pode fazer, assim, uma coisa é o pedido assim, Matheus Gonçalves, que é um jovem e que o Red Bull Bragantino tentou contratar. O Flamengo quis preservar uma fatia grande lá dos direitos federativos para uma futura venda, não houve acordo e ele continuou no Flamengo. Ele fala, não vendam o Matheus Gonçalves, ele vai jogar comigo, vai crescer, eu confio no garoto. É diferente, é um menino de 20 anos que vai se desenvolver, o técnico... Mas vamos imaginar, chega uma proposta mirabolante, aí o dirigente fala, olha, Felipe, tentei segurar, mas não deu. Quer um exemplo real? Estevam, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, pediu para não vender e tal, não foi? Falou, para segurar os garotos. É normal que ele peça. Mas chegou uma bolada de dinheiro lá do Chelsea, o Palmeiras falou, não dá para segurar. Não dá para segurar até porque o garoto vai querer ir embora. A vida do menino está resolvida, gente. Dele, da família dele, é natural. Aí você fala, mas vai ter oportunidade. Se ele quebra a perna, não joga mais. Se ele arrebenta o joelho, não joga mais. E se ele entra numa fase ruim, não vira o jogador que imagina que vai ser. Esse é o cavalo branco selado passando na tua frente. Tem que subir, mandar bala. E o clube é muito dinheiro. Então, uma situação dessa... O caso do Matheus Gonçalves era uma proposta boa do Bragantino, mas não é uma proposta irrecusável do futebol europeu. Aí ele pediu, segura o garoto, eu acho que faz sentido. Aí amanhã vem uma proposta para o Lohan, não é brilhante. Não, segura que eu vou usar o Lohan. Isso é um cenário. Agora, você pedir para a permanência de um jogador já maduro, consagrado, em péssima fase há 2 anos, e que é um dos mais caros do futebol do Brasil, é diferente. É uma decisão que onera muito o clube. E o Flamengo, você falou de gastos, já teve um acréscimo significativo em sua folha de pagamento, porque contratou o Michael. O Michael não teve multa rescisória, mas dilui contrato, luvas e tudo por mês, então está no fluxo, não é barato. O Alexandre, mesmíssima coisa, jogador de nível internacional, seleção, Copa do Mundo, times europeus, jogou um tempo na Juventus, né? Também não é barato. O Alcaraz, que além do investimento de quase 20 milhões de dólares, que passa disso com as taxas e comissões, passa de 20 milhões de dólares com toda certeza. Ganhava em Libra lá na Inglaterra, então não veio ganhar aqui 2 mariolas e um pastel. Quem mais? Esses 3, né? Plata. E o Plata, ainda tem o Plata. Ainda tem o Plata, que também é um jogador que estava no Oriente Médio, lá no futebol do Catar, também não veio ganhar aqui um salário mínimo. Então já onerou a folha com essas contratações. A tendência, acho eu, é o Flamengo abrir mão de alguns jogadores que são caros para equilibrar. Tendência, não é informação, é o que eu imagino. O Gabriel acho que é um deles, Davi Luiz é outro, e outros que certamente vão sair também, quando tiver oportunidade, para você dar uma balanceada, uma equilibrada aí nessa questão, especialmente no começo do ano, quando você tem só o campeonato estadual e o Flamengo fez janelas pesadas agora. Mas o Landim falou de uma grande janela para o ano que vem. Quer dizer, ele continua querendo abrir o cofre. Período eleitoral. E outra, né, Bruno? A gente fala do Gabigol e o Gabigol é uma situação que ele pede 4 anos. É lógico que o Flamengo não vai pagar. Só que o Gabigol... o Felipe Luiz, por exemplo, o candidato da oposição, que é o mais forte, que é o BAP, não sei se o Mauro concorda que ele é o mais forte na disputa, porque tem o Valim também, ele já deixou claro que ele nem sabe se o Felipe Luiz vai continuar na gestão dele. Ou seja, é meio bizarra, né, essa situação do Felipe Luiz no Flamengo, porque tendo uma eleição, às vezes nem o treinador sabe se fica. É óbvio, se ele começar a ter resultado
se o Flamengo começar a jogar bem como tem mostrado que pode, se for campeão de alguma competição, é óbvio que ele não vai cair. Mas é uma incógnita o futuro do Flamengo. E outro, o Gabigol diz que ele quer jogar, quer fazer o primeiro gol do novo estádio do Flamengo, Bruno. O novo estádio deve sair daqui a 4 anos, ou eu estou enganado, deve para sair antes disso. Vai demorar, né? Vai ser bem difícil que ele consiga. Ele pode até ficar mais 1 ano, 2, não sei. Mas até lá, o que se imagina do novo estádio é difícil. Mas essa decisão... Da Arena do Corinthians foi do Rivelino. Aquele jogo entre eles, lá, Corinthians contra Corinthians, né? Em jogo oficial foi do Giovanni Augusto do Figueirense, que depois jogou no Corinthians também. Né? O Corinthians perdeu para o Figueirense na abertura do seu estádio. Essas decisões elas vão ter que ser tomadas pelo novo presidente. Né? São decisões importantes, tanto a do técnico quanto a renovação do Gabigol, né? Pelo tamanho, pelo preço, pelo investimento que vai fazer numa renovação com ele, se essa renovação acontecer. Não tem jeito, a política, a eleição, ela influencia diretamente no que o clube vai decidir. O Felipe Luiz é um caso que hoje ele está por cima, 2 jogos, o time venceu os 2, jogou bem, mas se domingo que vem, daqui uma semana, perde de 1-0 para o Corinthians, vai para os pênaltis, o Hugo pega pênalti, o Flamengo está fora da final. Já vai mudar muito a visão sobre o Felipe Luiz. Não estou falando de fim do ano, não, estou falando de semana que vem, domingo que vem, daqui a uma semana. Então, não tem como. O ideal seria que o contrato dele, o Felipe, o Tite está saindo, faltam 2 meses para acabar o ano, o Felipe Luiz, que é do Sub-20, vai dirigir o time até o fim do ano e aí o próximo presidente resolve se efetiva o Felipe, se traz outro, mas fizeram um contrato até o final de 25, que está errado, é o novo presidente que tem que decidir isso. E o Gabigol mais ainda, porque aí são valores bem altos. 2 exemplos de eleições recentes, né, que teve mudança de técnico, até foi um ano que invadiu o outro, né? Que 2020 invadiu 2021, por causa da pandemia, né? A temporada 2020 só terminou em 21, mas presidentes assumiram no início de 21. No mesmo ano, Internacional e São Paulo, times que brigaram pelo título do Campeonato Brasileiro de 2020, que só terminou no início de 21. São Paulo assume o Júlio Casares, o técnico era o Fernando Diniz. O Leco trouxe o Fernando Diniz, que era o ex-presidente. São Paulo, quando o Casares assume, era líder do Campeonato Brasileiro. Faltando 1 mês e pouco, 2 meses para acabar. Ou seja, tinha uma chance real de ser campeão. E se ele fosse campeão, ele não sairia. Mas o time não foi campeão, não foi o Casares que trouxe o Diniz, ele tirou o Diniz antes de acabar o campeonato, para trazer um treinador que ele queria. Na ocasião, ele trouxe o Crespo. Mas ele já queria trazer o Rogério Ceni. Na campanha já se falava isso, mas o Rogério estava no Flamengo. Então ele trouxe o Crespo e depois de alguns meses veio o Rogério. Na campanha se falava Rogério e Muricy. O Muricy veio, o Rogério só veio depois que estava no Flamengo. E a outra no mesmo ano, Internacional, que brigou até a última rodada com o Flamengo, perdeu por 1 ponto. Trocou o presidente também, assumiu o atual presidente Alessandro Barcelos. Ele já tinha o Miguel Ángel Ramírez contratado. Por muito pouco, o Abel Braga não foi campeão brasileiro e depois sairia no dia seguinte. Ele saiu no dia seguinte, mas se fosse campeão ele sairia também. Ele não saiu porque ele perdeu o título, ele saiu porque o presidente que assumiu já tinha um outro técnico contratado. Então, a eleição, a política, ela pesa totalmente nessas coisas. Flávio, e a gente está falando de um Gabigol, né, que pede muito dinheiro. E pede muito dinheiro jogando pouco. Agora, uma pergunta que eu faço para você, até para o Mauro. Um estádio como o do Flamengo, esse estádio sai em quanto tempo? Porque uma resposta dessa é óbvio, é para agradar o torcedor. Mas eu acho que nem tem como o Gabigol estar no Flamengo ainda quando esse estádio estiver pronto. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Deve ser pelo menos uns 5 anos para esse estádio estar pronto. Então, é o que eu falei, o estádio do Corinthians, quem fez o primeiro gol foi o Rivelino. Esse era o jogo Corinthians contra Corinthians. Aí teve um pênalti e o Rivelino estava no time oposto. Aí o Vampeta falou, não, troca o Rivelino de time. Aí ele bateu o pênalti e fez o primeiro gol. Agora, oficialmente não foi assim, mas foi o primeiro gol do estádio foi feito pelo Rivelino. De repente o Gabigol entra lá e tal, já velhinho, né, dando tchauzinho, carequinha e tal, né? Aí já não dá mais para fazer o bracinho assim, que já tá tudo caído e tal. Aí, não dá para fazer mais. Aí ele vai e bate o pênalti e tal, né? Aí um monte de senhora com faixa assim, hoje tem gol do Gabigol, aquelas mocinhas que estão hoje lá, toda senhora, já com netinho, com fininho e tal. Hoje tem gol do Gabigol, aquela, né? Fazendo um tricôzinho, mas ele faz o gol, Em quanto tempo ficar pronto um estádio, em média? Vocês sabem, não? A expectativa desse estádio, no momento de começar a obra, é 5, 6 anos.
Aí não dá pro Gabigol fazer primeiro gol. Dificilmente. Não, quase... só no jogo festivo, como falou o Flávio. Não tem outro jeito. Até lá... Se hoje ele não está jogando nada com 28, daqui a 6 anos então, vai estar jogando o quê? A não ser que ele dê uma reviravolta na sua postura em campo, né? Mas não é o que parece. É claro, é uma conversa com crianças e tudo, então tem aí uma licença poética, né? Tem aí uma liberdade aí para uma conversa diferente com a molecada e tem que ser assim, ele tem muito carisma com as crianças, eu acho até legal. Mas não dá para a gente discutir isso no mundo real, né? Já pensou, o menino faz a pergunta e fala, moleque, larga de ser tonto, né? Aí quando inaugurar o estádio eu já não estou mais... Exato, seria indelicado ele falar isso pro menino. Falar assim, olha, eu tenho 28 anos, daqui a 5, 6 anos, 30 e pouco, acho que não vou estar mais aqui, talvez eu esteja, mas é impossível prever. Você não sabe matemática, moleque, não estuda? Na cabeça do menino, talvez o estádio vai ficar pronto mais rápido, aquela coisa, não tem noção, é criança. Ainda bem que ele fez, né, como você falou, uma licença poética. É lógico. Legal. É respondeu lógico. com educação. É lógico. O Flamengo, o Conselho do Flamengo, eu vou até ler a informação aqui para eu não falar besteira, mas o Conselho do Flamengo, ele está questionando os gastos exagerados da gestão do Rodolfo Landim nesse fim de mandato. Aí está aqui, ó. Rodrigo Matos trouxe a informação, né, no UOL, que os conselheiros do Flamengo questionaram Landim por aumento de gastos e contas no período final de sua gestão no Flamengo. Há um pedido de explicação sobre argumentos de que há aumentos com despesas com o futebol, com o patrimônio, projeto de estádio e sobre quanto há de dinheiro disponível no caixa rubro-negro. O documento feito pelos presidentes de poder do Flamengo afirma que o dirigente Rodolfo Landim pode estar cometendo uma violação por assumir despesas que estariam fora do orçamento e fora do prazo de 180 dias anteriores ao término do mandato. O pleito para decidir o novo presidente do Flamengo está marcado para 9 de dezembro. Agora, é bom deixar claro também, né, Mauro, eu vou te passar para ver se você tem informações sobre isso, que no documento estiveram os presidentes dos conselhos deliberativo, fiscal, Assembleia Geral, administração e de grandes beneméritos. Vale ressaltar, claro, como eu falei lá no começo, que eu não estou aqui para tomar partido de ninguém, vale ressaltar que o Conselho de Administração é presidido pelo Luiz Eduardo Batista, que é o BAP, que é o candidato da oposição do Flamengo, Mauro. Agora, é pura politicagem ou realmente o Rodolfo Landim está indo de encontro ao estatuto, gastando mais do que deveria e do que pode pelo Estatuto do Flamengo para garantir essa eleição do seu sucessor, que é o Dunche, do qual ele vai ser CEO, Mauro? Tem essa polêmica agora no Flamengo, né? Isso aí está muito contaminado, claro, pelo clima eleitoral, mas que ele está fazendo grandes gastos é evidente. Ele comprou o terreno do Flamengo ele comprou, pagou um valor. Aí foi pedido pela Justiça um perito. Foi um perito, a pedido da Justiça, fez a avaliação. Aí avaliou o terreno num valor um pouquinho acima daquilo que o Flamengo tinha pago inicialmente. O Flamengo pagou a diferença. Aí agora ele fez um acordo com a Caixa, para a Caixa não ficar recorrendo, e pagou mais 29 milhões aproximadamente. 26, 29 milhões. Então, por quê? Por que fez esse acordo? Por conta da eleição? Com pressa? Deixa a Caixa correr atrás e discute depois lá na frente. Se o valor pago for o valor determinado pelo perito, esquece essas baboseiras, já alguns falando que o terreno valia 400, 600 milhões. Quem disse isso? O perito avaliou num valor X e o Flamengo pagou. Isso aí já é um ponto discutível, né? Será que ele faria esse pagamento se não fosse o clima eleitoral? A gente fica na dúvida, evidentemente, né? Mas foi lá e pagou. Contrato do Felipe Luiz, contrato até o final do ano que vem. Ele é um técnico que veio da base. Tinha que ser um contrato até o final do ano. Aí fizeram um contrato até o final do ano que vem. Se o novo presidente não quiser ficar com ele, se ele fracassar nessa reta final, já vai herdar uma multa rescisória para trocar de técnico. Está errado também. Enfim, tem vários pontos aí que o pessoal está reclamando bastante e eu acho que a reclamação ela é pertinente nesse cenário, mas tem muito envolvimento político também, né? Inclusive, os candidatos de oposição, né, participaram da gestão. Uns antes, uns depois. O Valim saiu primeiro, mas o BAP ficou lá como presidente do Conselho de Administração, o Maurício Gomes de Matos foi o vice-presidente de embaixadas e consulados, enfim, então também participaram. É uma situação
situação, né, que isso é meio óbvio, né, Flávio Prado? A gente falou muito aqui no programa que o Rodolfo Landim está mais preocupado com a eleição, o Marcos Braz estava mais preocupado com a eleição. Eu mesmo falei muito aqui e não compro barulho aí de diretoria nenhuma, nem conheço os adversários, mas estava muito nítido. Eles raramente apareciam em momento ruim. O momento do Flamengo estava ruim, era sorrisos e abraços com organizadas, eram encontros com organizadas, eram entrevistas. Era muito nítido que o foco do Flamengo estava muito mais nas competições desse ano, no que o Flamengo poderia entregar nesse ano, nas cobranças ao treinador, né, que o trabalho do Tite estava muito abaixo do que o esperado e eles não apareciam, mas estava muito mais em questão de eleição do que nisso. E agora já começa o Flamengo a ter esse clima de bastidores, que, claro, pode atrapalhar dentro de campo. Sempre quando tem uma crise fora, polêmica, bastidores políticos, isso reflete dentro do campo. A gente sabe que grupos políticos tentam tumultuar próxima eleição. Agora, se ele realmente gastou mais do que poderia, ele pode ser questionado, Flávio Prado. O que esperar dessa situação do Rodolfo Landim e o que você acha da gestão dele? A gestão Landim e Marcos Braz, que agora vai começar a ser muito mais questionada por causa desse período eleitoral. Olha, o primeiro, você não pode achar que porque você está estabilizado financeiramente que você nunca mais vai ter problemas. Obviamente que se você começar a gastar assim, né, sem nenhum tipo de controle, gastar por detalhes que são desnecessários, tipo aquilo que foi citado aqui, correr porque é um momento eleitoral e tal, você está gastando dinheiro do clube em proveito próprio e óbvio que você pode se enroscar novamente, claro. Eu divido a gestão do Landim da seguinte maneira. A parte de... Até agora, né? Até agora, o Flamengo é um clube viável financeiramente, está funcionando tudo direitinho e a coisa está indo muito bem. A parte de campo, a parte de futebol é deplorável, é terrível. É um negócio assustador. E como é assustador o fato de um cara tão incompetente como o Marcos Braz continuar tão prestigiado como o homem do futebol. E o que ele faz de lambança, o que ele cria de problemas. Imagino até que seja uma decisão coletiva. Mas a verdade é que ele que aparece como cara do futebol e a gestão do futebol é trágica, muito ruim.